Dificílimo, jogo dificílimo. E eu acho que tem que acabar de uma vez por todas com essa coisa de folha de pagamento. E às vezes falar, não contrata jogador de nome. Ele fala, o jogador não tem nome, né? Pô, jogador sem nome, então, todo jogador tem nome, na verdade. Então a Chapecoense provou isso ano passado. Ano passado, na Série A do Campeonato Brasileiro, a equipe que tinha a maior folha de pagamento, que era o Inter de Porto Alegre, né? Com o jogador que foi eleito melhor do Mundial passado e tudo, o Inter na reta final quase brigou para não cair. Então eu acredito muito em trabalho, em organização, em comprometimento dos jogadores, né? Do clube se envolvendo com o todo ali, com a equipe, dando condição de trabalho, né? Já vi algumas entrevistas do Milton do Homem, parece um cara muito inteligente, a montagem da equipe dele, trabalhou muito tempo no exterior, jogando em Portugal, então ele tem uma linha de trabalho que lembra muito a escola lá europeia, né? Em termos de marcação, em termos de posicionamento da equipe, uma equipe muito veloz, do meio campo para frente, com o Jabá, com o Paulinho, tem o Moscatelli que é um excelente finalizador, tem um menino que trabalhava aqui no Joinville, joguei contra ele na época de base, que é o Rafael Carioca, que era uma das promessas, que é um jogador muito técnico, né? Então uma equipe perigosa, vai jogar dentro de casa, está acostumado, vai ter uma particularidade nesse jogo. Não estou criticando aqui, pelo amor de Deus, né? Não estou criticando, mas nós vamos jogar, eu acho que num gramado que não tem a devida condição para praticar um futebol técnico, né? Joga-se, acho que rugby, né? Rugby, o futebol americano naquele campo, depois. Então é um jogo difícil, nós temos que estar atentos. O Juventus, ele jogando em casa fez 6 pontos, fez 7 gols e tomou um, né? E enfrentou a equipe da Chapecoense, enfrentou a equipe do Ibirama, que tem 6 pontos na competição também. Então é um jogo difícil, e tem mais o ingrediente de ser um clássico, né? Vai ter a motivação dos jogadores. Então temos que estar bem preparado para que a gente não seja surpreendido. Assim, eu não gosto de estar falando muito em números, até procurei retificar uma pergunta que me foi feita aqui, uma resposta que eu dei para vocês. Eu fui perguntado aqui sobre, mas você acha que o elenco de Joinville para a Série B já está formado, e eu aqui acho que foi até depois do jogo lá contra o Criciúma, e eu falei que estava 80%, 90% formado. E depois eu lendo, né, o que eu falei, poxa, como é que eu vou falar isso aqui? Daqui a pouco chega 4, 5 jogadores e a equipe não. Então a gente acaba entrando em contradição. Então eu não gosto de estar muito falando em números, né? Mas estou ficando bastante contente com a evolução que a equipe está tendo, né? Fizemos um excelente jogo contra o Criciúma em termos de volume de jogo, de oportunidades. Não tivemos tantas oportunidades quanto o Metropolitano, mas fomos consistentes nos últimos 15 minutos, como eu já falei, que perdemos um pouco o controle do jogo. Contra a Chapecoense, até o Vinícius Eutrópio deu uma entrevista falando da maneira que a Chapecoense joga e falou dentro de Chapecó, imagina como veio aqui em Joinville, né? Então foi um jogo bastante difícil, a Chapecoense veio bastante fechado, e mesmo assim nós tivemos o volume de pôr 3 bolas na trave da Chapecoense. E nesse último jogo em Florianópolis foi o jogo que nós fomos muito inteligentes na parte tática, né? Nós traçamos uma estratégia de jogo, de esperar o Avaí, de esperar o momento certo de atacar. Eu sabia que os espaços abririam, principalmente no segundo tempo, né? O jogador do time foi bastante paciente, foi muito disciplinado na questão tática. Foi um jogo que nós marcamos muito a equipe do Avaí, porque é uma equipe que tem muita posse de bola. Então foi um jogo diferente. E é isso que os jogadores estão tendo entendimento da competição. Tem jogo que nós vamos ter que ter a iniciativa do jogo, tem jogo que nós vamos ter que esperar um pouco mais para jogar no contra-ataque, né? Isso aí tem que ter os jogadores têm que comprar a ideia, tem que haver a participação deles, né? Então no plano que o treinador traça pro jogo. E eu estou contente porque os jogadores estão tendo esse entendimento, né? Mas finalmente, respondendo a sua pergunta, eu acredito que mais à frente, lá para a fase final da competição, é que a equipe vai chegar num ponto que eu considero ideal.